Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, continuando a nossa aula sobre a crença nos mensageiros, vamos saber agora sobre a crença em que Muhammad foi um profeta e mensageiro. A crença de que Muhammad foi um profeta e mensageiro. Cremos que Muhammad foi um servo de Allah e seu mensageiro, líder dos primeiros e dos últimos. Muhammad foi o derradeiro dos profetas, ou seja, o último dos profetas. Não haverá nenhum outro depois dele. Entregou a mensagem, difundindo-a e aconselhando a comunidade e lutando por Allah com todos os seus esforços. Cremos no que ele disse, no que o profeta Muhammad disse, obedecemos ao que tem ordenado e também afastamos-nos do que nos tem proibido, adoramos a Allah conforme seus ensinamentos e nos guiamos por seu exemplo. Então, assim é o muçulmano, obedecer o que é ordenado, afastar-se daquilo que ele proibiu e se vai adorar a Allah conforme o ensinamento deste profeta, o Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele. Allah o Altíssimo disse no Alcorão: e quem de vós obedecer a Allah e seu mensageiro e trabalharem com retidão, duplicaremos a recompensa e teremos preparado um generoso sustento. Então essa é uma das evidências daquele que obedece a Allah e assim obedece ao profeta Muhammad, seguindo aquilo que Allah ordenou, aquilo que o profeta ordenou, assim se abstendo também aquilo que Allah proibiu, assim como o profeta Muhammad proibiu. Então, uma das suas recompensas aqui é duplicada. Essa obediência a Allah, a obediência ao mensageiro, terá sua recompensa duplicada diante de Allah. Devemos também amar ao profeta Muhammad. E a forma de amar ao profeta Muhammad já falamos que é cumprindo a sua sunnah, a sua tradição, aquilo que ele praticou, aquilo que ele ensinou, aquilo que ele fazia. Então, se o muçulmano se submete também a isso, com também a intenção de ganhar a recompensa, ou seja, está fazendo porque o profeta fez, está falando porque o profeta falou. Então, fazendo isso, está a demonstrar o amor que ele tem ao profeta Muhammad. E esse amor tem que ser verdadeiro. Verdadeiro é ao fazer com sinceridade, ao fazer todas, ou ao praticar todas essas ações com a sinceridade. Aceitamos que o profeta Muhammad, que a paz e bênção esteja sobre ele, nos ensinou e seguimos sua sunna. Damos suma importância e a sua orientação. Ou seja, o muçulmano dá importância àquilo que ele ensinou, dá importância também àquela sunna, àquela tradição do profeta Muhammad. Isso que acabamos de falar, que é a demonstração do amor. Assim como disse Allah no Alcorão: mas não juro por teu Senhor que não crerão a menos que te aceitem como juiz de suas disputas. E não resistais a aceitar tua decisão e submetendo-vos completamente. Essa é uma das evidências que aqui vem e está no Surat An-Nisa, versículo 65. Temos que nos precaver e não contrariar as ordens do profeta Muhammad. O muçulmano não deve menosprezar aquilo que é a tradição do profeta Muhammad, aquelas palavras do profeta Muhammad. Então, tem que se precaver quanto a isso, a não contrariar os ensinamentos, porque desobedecê-lo é motivo de sedição, perdição e castigo. Desobedecendo ao profeta Muhammad, então, também é um motivo ali de perdição ou desvio. Allah disse sobre isso: e aqueles que desobedeçam às ordens do mensageiro de Allah e recusarem sua mensagem, estejam prevenidos, pode ser que recaia sobre eles uma desgraça ou um castigo severo. Então, desobedecendo ao profeta Muhammad, pode recair a um castigo doloroso diante de Allah, porque está desobedecendo uma ordem divina. As palavras, os ensinamentos do profeta são aquelas que são parte da mensagem divina. Então, aceitando ou obedecendo, está ali também obedecendo a Deus, obedecendo
a Allah. Particularidades da mensagem entregue a Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele. A mensagem entregue a Muhammad se diferencia dos outros mensageiros, dos mensageiros anteriores, pelas seguintes características. A mensagem que Muhammad recebeu é a conclusão das mensagens e revelações anteriores. Então, a mensagem de Muhammad é uma conclusão daquilo que vinha antes das mensagens anteriores. A mensagem de Muhammad é a conclusão, ou seja, veio complementar as mensagens anteriores. Em um dos versículos do Alcorão, Allah diz: Muhammad não é pai de nenhum de vós, senão que é o mensageiro de Allah e o selo dos profetas. O último dos profetas é o Muhammad. Portanto, a sua mensagem é um selo também, ou seja, as mensagens foram surgindo anteriormente com vários profetas, vários livros enviados. Então, a mensagem de Muhammad veio selar, ou seja, é a última das mensagens. A mensagem revelada a Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele, deroga as revelações anteriores. Assim, Allah não aceita nenhuma religião depois da revelação do Islã. Então, se as mensagens anteriores foram derogadas ou revogadas, então equivale a essa mensagem do profeta Muhammad. Então, sabemos que a mensagem do profeta Muhammad, já falamos ainda, que é universal, ou seja, é uma mensagem para todos os tempos e todos os lugares. Então, essa é a que vale. A mensagem de Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele, é geral para todas as criaturas que possuem o livre-arbítrio, os gênios e humanos. Allah, o Altíssimo, disse em um relato sobre o dito pelos gênios: ó povo nosso, se obedeceis ao mensageiro de Allah e creis nele, vosso Senhor os perdoará as faltas e os salvará de um doloroso castigo. Então, é uma mensagem válida para os humanos e gênios, como ali vem, são todas as criaturas que Allah criou, os gênios, assim como os humanos. Então, essa mensagem é universal para essas criaturas. E disse também: e não te enviamos, ó Muhammad, senão como orientador e admoestador para todos os homens. Essa é a mensagem para Muhammad, que você foi enviado como admoestador, como orientador para toda a humanidade, para todos os homens. Entretanto, a maioria o ignora, mas algumas pessoas ignoram isso, ignoram que isso seja uma mensagem universal, ou ignoram que este seja um mensageiro para todas as nações. Também disse o mensageiro de Allah, que a paz e bênção estejam sobre ele: fui privilegiado em relação aos outros enviados por 6 coisas. O profeta Muhammad diz: eu fui privilegiado em relação aos mensageiros anteriores. E cita por 6 coisas: foram-me concedidas as melhores e as mais eloquentes palavras, o Alcorão. Fui auxiliado por meio do temor dos meus inimigos. Foi-me permitido desfrutar dos espólios. Foi-me concedida a terra para purificação em lugar de prostração. No caso, é a mesquita. Fui enviado para toda a humanidade e me foi concedido ser o selo dos profetas. Então, essa é a diferença que o Muhammad tem em relação aos outros profetas. Ele mesmo cita nesse seu dito. E que isso diferencia dos outros profetas. Frutos da crença nos mensageiros. A crença nos mensageiros possui magníficos frutos, dentre eles, conhecimento da misericórdia divina e seu cuidado por seus servos, pois ele enviou mensageiros para que os homens fossem pelo caminho correto. Eles ensinaram a forma com que devíamos adorar Allah, os mensageiros. Foram enviados para ensinar a forma correta que poderíamos adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Dentre os frutos, agradecimento a Allah por esta grandiosa graça. O envio dos mensageiros, o envio do profeta Muhammad é uma graça. Então, o muçulmano agradece com isso. Amor aos mensageiros, amor a todos os mensageiros, sem exceção, respeito e reverência a eles, assim como merecem, já que adoraram a Allah, pregando sua mensagem e aconselhando seus servos a fazerem o mesmo. Eles adoraram Allah, os profetas, os mensageiros adoraram Allah. E é isso que o muçulmano também deve fazer. E não adorar os próprios
mensageiros. Seguir a mensagem revelada por Allah, que os mensageiros trouxeram, é o que o muçulmano também deve fazer. Então, seguir aquilo que foi revelado, aquilo que os profetas trouxeram para nós que somos muçulmanos, ou também para toda a nação. E a próxima aula falaremos acerca da crença no dia do juízo final. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.